Pessoal, de volta aqui a nossas videoaulas. A gente vai dar continuidade na matéria de desenho técnico. A gente vai ver agora simbologia. Para transformar desenho técnico na unidade gráfica padrão, as entidades nacionais e internacionais editam as normas em uma tentativa de padronizar esses símbolos utilizados, bem como dar significado a eles. Aqui eu botei algumas, as principais ao menos. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é quem edita as NBR. A Organização Internacional para a Normatização, a ISO, tem a norma de mesmo nome. A IEC, uma das Comissão Eletrotécnica Internacional, uma das mais importantes de nossa área, é a IEC. E tem a ANSI, que é o Instituto Nacional Americano de Padrões. Essa aqui também tem algumas normas importantes que a gente utiliza. Bem, o grande problema dessa questão dessa normatização é que cada uma dessas normatizava de uma forma diferente. Embora a BNT seja associada à ISO e IEC, ela ao menos tentava seguir essas duas normas, seguir essas duas entidades internacionais. Porém, a ANSI sempre foi um pouco definir seus padrões, seus próprios padrões. Essas aqui são organizações que reúnem o maior número de países, então ela tem uma aceitação maior no mercado. Na apostila de vocês tem duas normas de NBR. A primeira que a gente vai ver é essa NBR 5444, que é a simbologia para as instalações residenciais e prediais. A gente vai entender cada símbolo daquele e vamos depois disso aplicar num pequeno diagrama unifilar de uma pequena residência, e vamos ver se a gente já tem um bom conhecimento desses desenhos, Bem, um eletroduto embutido no teto na parede, ele é representado dessa forma. Você vê aqui uma linha contínua, e vê aqui a seção desse eletroduto, ou seja, é um eletroduto embutido na parede ou no teto de 25 mm. Eletroduto embutido no piso, veja que é tracejado, é um traço. Então esse símbolo, esse tracejado, simboliza um eletroduto embutido no piso. Aqui a seção do eletroduto. Esse traço aqui, um eletroduto com um corte, esse corte aqui simboliza o que? O condutor fase. E esse traço contínuo simboliza um eletroduto. Então, se você tem aqui um condutor fase e um eletroduto, é um condutor de fase no interior de um eletroduto. Esse eletroduto é contínuo, é um eletroduto embutido no teto ou na parede. O condutor neutro no interior do eletroduto é simbolizado por esse traço, fase, e um cortezinho aqui para o lado esquerdo. O outro condutor de retorno no interior do eletroduto, aqui é um eletroduto e o símbolo dele é apenas esse traço do eletroduto para cima. O outro tipo, condutor terra no interior do eletroduto, é o mesmo condutor neutro com um cortezinho formando a letra T. Talvez vocês fiquem um pouco com dúvida com relação desse condutor de retorno. Eu vou explicar um pouco o que é esse condutor de retorno. Fase neutra é relativamente simples. Quando você vai fazer uma ligação, por exemplo, de uma lâmpada, você vai precisar de no mínimo dois fios, o neutro, que está aqui, e o fase. Bem, por padrão, e segundo a NBR 5410, isso aqui é uma NBR que vocês vão ter que estudar. Provavelmente vocês vão ver isso em instalações elétricas. Vocês vão estudar bastante essa NBR. Ela diz que toda ligação de qualquer lâmpada, você tem que fazer o seguinte: você tem que levar o condutor fase para o interruptor
E o condutor neutro você leva para o receptáculo ou soquete da lâmpada, certo? E conforme está aqui, o neutro vem para a lâmpada e o condutor fase vai para o interruptor. O chamado condutor de retorno é esse que sai ou do interruptor em direção à lâmpada ou da lâmpada em direção ao interruptor. Ou seja, esse é que pode se tornar um fase no futuro. Então esse é chamado de condutor de retorno. Então o símbolo dele é só esse tracinho. O fase é um corte e o neutro é um corte com traço para a esquerda. Esse aqui é o condutor fase, esse aqui é o condutor neutro, que está aqui também neutro, e esse condutor aqui é o chamado de condutor de retorno. Dando segmento, esse símbolo aqui é um quadro parcial de luz e força aparente. Esse quadro aparente é aquele que você parafusa na parede, você não embute ele na parede, certo? A simbologia dele. Quadro parcial de luz e força embutido, veja que aqui ele está na parede, é embutido na parede. Esse outro quadro aqui é o quadro geral de luz e força aparente, é o símbolo dele, ele não é completamente cheio, né? Esse outro de embutir, certo? Ou seja, esse aqui é de sobrepor, você parafusa, esse aqui você chumba ele na parede, como assim diz. Esse símbolo aqui é de caixa telefônica, e esse aqui é da caixa de medidor de energia. Esse aqui não é mais tão utilizado, né? Mas esse aqui sim. Esse outro aqui, interruptor de uma seção. O símbolo de um interruptor é esse aqui, você vê uma bolinha pequena e aqui uma letra identificando esse interruptor. Esse símbolo serve para identificar o interruptor. Eu trouxe até aqui algumas peças para a gente dar uma olhada. Veja que aqui é um interruptor de 3 seções, a primeira, segunda, terceira. Aqui você vai ver uma tomada dupla e um quadro de embutir, certo? Veja a quantidade de lâmpadas que tem aqui. Imagine só se você fosse desenhar todas essas formas de lâmpada num desenho técnico. Seria inviável você desenhar essas lâmpadas. Então, essa simbologia simboliza tudo isso aí, sem abstrair nessas particularidades. Aqui você tem um interruptor de uma seção, é aqui a identificação dele. Aqui você tem um interruptor de duas seções, e aqui você tem a primeira seção e a segunda seção, seção A e B, interruptor de 2 seções. Aqui você tem um interruptor de 3 seções, que é aquele que eu mostrei para vocês. Você tem a seção A, a seção B e a seção C. Esse outro tipo aqui é um interruptor three-way. Esse aqui eu vou apresentar ele mais em sala de aula, não é tão conhecido, mas ele é uma bolinha pequena com toda preenchida. Esse aqui é o interruptor four-way, também eu vou apresentar mais em sala de aula. Ele também é uma bolinha pequena com metade preenchida. Aqui é um botão de minuteira, eu vou explicar um pouco mais sobre eles também na sala de aula, certo? O próximo desenho que a gente vai ver aí é um ponto de luz incandescente no teto. Ponto de luz incandescente no teto. Esse tipo de representação aí, um ponto de luz incandescente no teto, hoje em dia ele não está mais indicando isso aqui não, um ponto de luz incandescente. Embora esteja nessa norma 5444 aí da NBR, hoje em dia a gente diz que apenas simboliza um ponto de luz no teto. Não quer dizer que é incandescente não, pode dizer que seja fluorescente, pode ser um parfum, pode ser vários tipos de lâmpada. Então você simboliza ele apenas com um ponto de lâmpada no teto, certo? Aqui o interruptor que o comanda, aqui é o circuito, aqui a quantidade de lâmpadas e aqui a potência de cada lâmpada, certo? A potência em watts. Então, essa bolinha é maior do que as bolinhas dos interruptores, se você perceber. Antigamente também se usava muito esse tipo de representação, um círculo, e aqui você colocava
cortado aqui. De um lado você colocava o interruptor, aqui você colocava a potência da lâmpada, né? E aqui o circuito a que ela pertencia. Hoje em dia ainda se usa esse tipo de representação, ainda se utiliza muito esse tipo de representação. Então, se vocês verem por aí diferente dessa, não quer dizer que esteja errado, não. Existem várias formas de representar desenho. Você tem que correr atrás e procurar entender essas reformas de representação. Esse aqui foi uma norma mais anterior do que essa. Esse tipo de desenho aqui é um ponto de luz, não vou falar mais incandescente, um ponto de luz na parede, uma arandela. O circuito aqui pertence, o interruptor que a liga ou desliga, né? São duas lâmpadas de 60 watts. Normalmente só se usa uma. Ponto de luz no teto, embutido. Esse tipo de representação aqui, ó, embutido no teto. Esse tipo aqui, ó, esse tipo aqui, ele não diz exatamente o que é, mas normalmente esse símbolo aqui, para ser bastante sincero, ele é até raro ser usado, né? Normalmente a gente usa só esse tipo aqui. Então você vê o circuito aqui, o interruptor que é a comanda, a quantidade de lâmpada e a potência, né? Normalmente só se usa um. Ponto de luz fluorescente no teto, também não se usa mais isso. Se diz que é apenas um ponto de luz no teto de lâmpada. E aqui diz o circuito, o interruptor que é o comando e a quantidade de lâmpada. Hoje você pode botar uma lâmpada, pode dizer que isso aqui é uma lâmpada de LED. Você pode fazer um desenho como esse e colocar na legenda que simboliza uma lâmpada de LED, sem problema nenhum. Você também pode tirar muita dúvida na legenda do desenho. Você colocando uma legenda, você pode botar esses símbolos e dizer o que é que significa cada símbolo. Aqui a mesma coisa, ponto de luz fluorescente na parede, né? Fluorescente a gente não usa mais. Esse símbolo aqui é porque está gastado na parede. O circuito e o interruptor que é a comando. E aqui é o mesmo do símbolo anterior também, só que embutido. Esse aqui é muito difícil de ser usado. Esse tipo de símbolo aqui é uma tomada ou ponto de tomada na parede baixo a 30 mm do piso, a 300 mm do piso. Isso significa o que? Esse aqui é uma tomada baixa, que a gente chama de tomada baixa, certo? A 30 cm do piso. A simbologia dela é essa. Beleza? Esse outro tipo de símbolo não necessariamente quer dizer que você vai botar 30 cm. Existem outras medidas que você pode, conforme a necessidade do cliente também, né? Mas esse símbolo aqui simboliza que a tomada está na parede. Esse tipo de símbolo aqui é uma tomada a meia altura, que a gente chama de tomada média, a 1,30 m do piso, a 1,3 m de altura. Pode ser 1,3, pode ser até mais baixo um pouco também, não tem problema. Mas a questão da altura, você vê a gente vê com o cliente qual a necessidade dele, né? Com que altura ele quer. Há outro tipo de tomada que é toda preenchida, que normalmente são tomadas de chuveiro, de ar-condicionado, são tomadas altas, certo? Essa tomada de luz alta a 2.000 mm do piso, a 2 metros do piso. Como eu falei para vocês também, isso depende da instalação. Esse aqui é o circuito a que ela pertence. Esta questão do circuito a gente vai discutir um pouco mais para frente, quando a gente estiver vendo. Basicamente isso vai ficar mais claro quando você estiver estudando instalações elétricas residenciais ou prediais, né? Esse aqui é um ponto tomada de luz no piso, né? Então, esse aqui é uma tomada que antigamente era usada muito, você colocava essas tomadas no piso. Hoje em dia está em desuso, porque essas tomadas começou a apresentar muito problema, mas a simbologia dela é essa. Essas outras aqui não são tão utilizadas não, que é para telefone, mas está caindo também em desuso com a telefonia móvel, né? Então vamos aqui, eu coloquei aqui, por exemplo, aqui uma instalação para a gente identificar
os símbolos que a gente viu ainda há pouco, na INBR 5444. Você pode ver aqui na parede, você tem todo um quadro fechado, então é um quadro parcial, não é o quadro geral. Aqui você vai estar vendo um eletroduto no piso, embutido no piso. Está indo para essa tomada aqui. Aqui uma tomada baixa, veja que não está preenchida. Aqui tem outra tomada baixa, também pertencente ao mesmo circuito, ó, circuito 2, circuito 2. E aqui ele fez uma linha de chamada. Esse tipo de eletroduto aqui, você não consegue, você não representa fase, neutro e terra, cortando esse eletroduto, porque às vezes fica incompreensível. Então, para uma melhor representação, ele faz uma linha de chamada aqui e faz a representação do neutro, da fase e do condutor de proteção, que é o terra. Aqui você tem a seção desses condutores de 2,5 mm. Aqui também você tem um eletroduto embutido na parede ou no teto, né? Na parede ou no teto. Você tem aqui o neutro, a fase e o condutor de proteção. Aqui você tem um ponto de luz no teto, outro ponto de luz no teto, o interruptor que liga esse ponto de luz, o interruptor que liga esse ponto de luz. Aqui nesse eletroduto que interliga esses dois pontos de luz, você tem um neutro, você tem um retorno e um condutor de proteção, certo? Dependendo do tipo de lâmpada, umas lâmpadas grandes que tem, você pode levar o terra. Não necessariamente o terra tem que ser levado para todas as lâmpadas. Isso vocês vão aprender em instalações elétricas residenciais. Bem, aqui o que é que acontece? Aqui o circuito a que ela pertence. Isso aqui foi uma potência calculada para cada ponto de luz desse. Vocês vão aprender instalações elétricas também. Aqui tem um eletroduto embutido na parede ou no teto. E esta fase vem para esse interruptor. Veja que o círculo é menor e cortado. Então você tem um interruptor B e um interruptor A. O interruptor A liga essa lâmpada, o interruptor B liga essa outra lâmpada. Então a fase vem para esse interruptor, que desenhando ele aqui, uma seção, duas seções. Então a fase vem para esse interruptor, jampeia o interruptor B e aqui sai o retorno para a lâmpada A e o retorno para a lâmpada B. Desculpa o desenho, porque lâmpada B. Então esse retorno A está aqui simbolizado e o retorno B. Então retorno para a lâmpada A e o retorno para a lâmpada B. Instalações elétricas residenciais, esse tipo de desenho é sempre desenhado na planta baixa da instalação. Você normalmente consegue a planta baixa com a engenharia civil, né? Mas toda instalação hoje, toda casa hoje, de início ela sempre começa com a planta baixa. Então aqui está um exemplo de uma planta baixa pequena, né? Uma casa tem 2 dormitórios, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Então isso aqui é uma representação de uma planta baixa. Ela pode vir em escala ou não, mas normalmente é melhor vir em escala porque você consegue calcular até algumas quantidades de materiais. Mas isso vocês vão ver nas instalações elétricas residenciais. Então a potência para cada dormitório, onde se deve colocar cada lâmpada, com a quantidade, tudo isso vai estar descrito na NBR 5410, que vocês vão aprender em instalações elétricas. Mas basicamente você interpreta aqui onde é que ficam as portas, né? As janelas, aqui onde ficam as janelas, o banheiro, né? Onde fica aqui a cozinha, né? A pia da cozinha, aqui outra janela. É só a interpretação aqui de onde fica cada coisa. E com isso você vai alocando as tomadas e lâmpadas, né? Outra coisa também importante que vocês devem aprender lá nas instalações residenciais é a passagem desses eletrodutos já tem que ficar pronta. Quando você faz vigas, quando você faz coluna, todas as passagens de eletrodutos têm que ser previstas no projeto, né? O que a gente percebe hoje, que é uma crítica que eu faço, é que os engenheiros civis, engenheiros e arquitetos podem fazer esse tipo de instalação, né? Porém, eu tenho encontrado muitos problemas nesse tipo de instalação criada por esses profissionais, porque
eles não são, eu acho, na minha visão, não são os profissionais adequados para projetar esse tipo de instalação. E tenho encontrado muitos problemas, você tem que sair corrigindo, você tem que às vezes sobrecarregar a instalação elétrica, e isso tem causado um desconforto muito grande para profissionais da área, né? Sem tirar o mérito de cada um. Se você se dedicar e estudar, você consegue sim projetar uma instalação elétrica residencial. Muito simples, não tem grandes complicações. Só que você tem que se dedicar e estudar bem a esse tipo de instalação, né? Dando seguimento aqui, voltando aqui você tem uma representação de um quadro, né? Você pode ter você tem um quadro geral e um quadro auxiliar, né? Isso aqui a gente vai explicar mais para frente um pouco. Eu não vou fazer esse tipo de quadro, mas vocês vão conseguir visualizá-los. Dando seguimento aqui à simbologia, a gente vai ver na próxima aula a simbologia para diagramas de comandos, no caso diagrama funcional, certo? E até a próxima aula, pessoal.